Esse episódio é um oferecimento On The Table Jogos. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, hoje para mostrar as regras para vocês do jogo Bushido, recentemente bem sucedido no Catarse. É o primeiro jogo da On The Table Jogos, é um jogo de Sanderson Virgulino e o André Teruya está responsável pela arte. Então vamos ser samurais defendendo nossa honra durante a era dos daimyos e shoguns. Se você comprou esse jogo no Catarse e quer saber as regras em vídeo, é só ficar aí depois da vinheta. Em Bushido, vamos defender a honra do nosso clã através de um duelo. Os jogadores escolhem entre o clã Oda e o Tokugawa na versão básica do jogo. E como é a preparação? Você coloca o dojo no centro da mesa, direcionado da forma que foi escolhida entre os jogadores. Se o jogador do lado direito escolheu o clã Oda, então você deixa assim com o lado verdinho para ele e o clã Tokugawa é desse lado. Então, entregue 6 marcadores de vida para cada jogador, virado do lado branco. Entregue 3 cartas básicas de ataque e defesa para cada jogador, baseado no clã que eles escolheram. Então, nesse caso aqui é o clã Tokugawa. E o verde é o clã Oda. O último a ter assistido um filme de cultura japonesa vai ser o primeiro jogador. Ele então vai decidir se vai querer atacar primeiro ou se ele vai querer escolher as técnicas de luta primeiro. Quem ficar como primeiro atacante vai ficar com o personagem vermelho. Vamos dizer que o Oda decidiu ser o atacante. E aí, o jogador que ficou em segundo vai ficar com o personagem em defesa. Vai ficar assim. Então, o jogador Tokugawa vai escolher primeiro as 3 cartas de técnica que ele vai adicionar à mão dele. Então, no caso aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 opções de trio de cartas de uma técnica. Então vamos dar uma olhada em cada técnica, mas o que ele vai fazer? Ele vai escolher 3 cartas e aí o seu oponente vai escolher outras 3 cartas daquela técnica. O nome da técnica está aqui embaixo, Kenjutsu. Então ele pega 3 e aí as outras são colocadas na caixa e os 2 jogadores vão escolher uma dessas cartas para descartar virada para baixo, para o outro oponente não saber qual foi a que ele descartou, e colocar na caixa e ficar com essas 2 e adicionar a mão dele. Desse jeito. Mesma coisa aqui, ele decide, baseado na estratégia dele, descartar uma virada para baixo e as outras 2 vai para a mão dele. Eu vou explicar para vocês como funciona um turno do jogo e aí mais tarde eu vou explicar cada carta de técnica para entender as nuances da decisão do que carta de técnica, de que técnica o jogador vai querer escolher para jogar. O turno é bem simples. Como funciona? O jogador que está no ataque vai escolher uma de suas cartas para colocar virada para baixo aqui nesse local indicado. O jogador da defesa também vai escolher ao mesmo tempo uma de suas cartas para tentar se defender. Vai, menino. Nesse momento, ambos os jogadores vão revelar as cartas e vão comparar se o ataque do jogador atacante foi bloqueado ou não. Você pode ver, e a gente mostra aqui, que o símbolo vermelho é o ataque e o dano causado, e o símbolo azul é quando está se defendendo, ele vai se defender nessa posição aqui. As cartas básicas, elas têm esses posicionamento, ataque e defesa de um lado, tem outra carta que é ataque e defesa desse lado, e tem essa carta aqui que é ataque e defesa para cima. As cartas básicas de cada clã são iguais. Nesse formato aqui, o jogador de defesa
tentou defender achando que o atacante atacaria para cima e o atacante na verdade atacou para o lado. Então o ataque passou e o jogador vai virar um dos seus marcadores de vida para o lado escuro. O jogo termina quando o jogador ficar com todos os lados de vida escuros e aí ele morre, eu acho. Ele perde a luta. Depende do nível de duelo sangrento que vocês estão tendo. Mas enfim, quando o ataque passa, não é bloqueado, o jogador atacante desliza a carta dele para cá e o jogador defensor volta com essa carta para a mão dele. Agora o ataque continua porque o ataque foi bem sucedido. E aí o jogador atacante escolhe ao mesmo tempo a carta e o jogador defensor também. E agora ele vai ver se vai conseguir defender. Ele vira a carta, o jogador atacante vira a carta. E o que acontece? Novamente o ataque passou, ele atacou do lado esquerdo, ele tentou defender para cima, o ataque passa. E aí essa carta aqui vai para a mão do jogador atacante, essa carta desliza, essa carta aqui volta para o defensor. E agora, Rafael, o cara vai ficar só apanhando, meu Deus, o que é que a gente faz? Então, quando começa a situação ficar periclitante para o outro jogador, as cartas de técnica vão começar a ficar úteis. Por quê? Você tem cartas de técnica e essas cartas de técnica elas têm um custo para serem jogadas. Se por acaso o jogador jogar uma carta de técnica tanto para defesa como ataque e não tiver esse custo para gastar, ele perde aquele movimento. Ele perde o ataque ou então ele não consegue defender, whatever. Mas por exemplo, se o atacante colocasse essa carta aqui de técnica e o defensor botasse essa aqui, a gente revela ao mesmo tempo. E o que aconteceu aqui? Independente, na verdade é assim para cima. Independente de o ataque poderia ter sido um acerto, porque ele não defendeu do lado, né? Atacou em cima. Por mais que isso teria sido acerto, era exigido duas vidas, 2 marcadores de vida escuros. E aí ele não tem isso para pagar, ele perdeu o ataque. Mesma coisa aqui do lado, se fosse válido esse ataque, ele tem para gastar, ele descarta do jogo 2 e faz esse tipo de técnica. Quando a pessoa erra a carta, que coloca uma carta que não pode colocar, seja pagando os custos ou por algum outro motivo, o ataque é desfeito ou a defesa é desfeita e segue o jogo. O que acontece quando a defesa consegue finalmente bloquear? Vamos colocar aqui sem ser erro. Vamos colocar esse ataque aqui. A defesa revelou, né? Ela usou a técnica, pagou 2 e conseguiu defender do lado esquerdo. Ele atacou do lado direito, então você compara assim. Eu acho que compara assim, né? Dá um ataque, ele conseguiu defender e não conseguiu dar o dano do ataque. E aí o que acontece? Todo mundo recolhe as cartas, volta para a mão. E agora o jogador que estava defendendo vai para o ataque e o jogador que estava atacando vai para a defesa. E agora é a vez da revanche do jogador do clã Tokugawa. E aí você segue essa troca de turnos e ataques e defesas até ter um vencedor. Então a troca se o defensor conseguir defender o ataque ou se o atacante errou a carta ou errou o ataque de alguma forma. Ao final do jogo, quando um dos clãs é derrotado, você vai ver como você foi naquela luta. Existe um ranking muito interessante para você que o pessoal colocou no final do manual, como você está no caminho do guerreiro. Então se você ficou com a vida intacta, agora eu sou o mestre. Então tem vários tipos de classificação que você pode conseguir e ficar jogando o jogo até encontrar o caminho da perfeição.
Agora vamos mostrar para vocês cada carta de técnica e a importância delas nas partidas e em que momentos você pode utilizá-las. Como falei, a carta de técnica ela possui também como as cartas básicas o lado do ataque, quantidade de dano que ela causa daquele lado, defesa, e aí a carta de técnica é mesma coisa, quantidade de dano que ela causa de um lado e quantidade de defesa e o custo de energia que ela exige. Então você só vai utilizar essas cartas de técnica praticamente quando levar a primeira porrada. Então elas têm vários tipos de custos, de 1 a 3, e vamos mostrar para vocês o que cada uma pode fazer. O Kenjutsu, ela não tem defesa, ela dá um ataque do lado esquerdo e custa apenas 1. O Kenjutsu de 2 de custo tem 1 de dano em cima, defesa do lado direito. E o Kenjutsu, 2 de dano em cima, custando 2 de energia. O Jojutsu, a defesa já é para o lado esquerdo, com ataque em cima. Essa é bem interessante, 2 defesas, uma do lado do outro, quando você tem certeza que ele já atacou em cima, mas não tem certeza se ele vai atacar de um dos lados, você tem essa defesa para garantir. E descarta essa carta, cause 1 de dano no oponente. Então, ou seja, ele não consegue defender nem atacar de nenhum lado, mas é um dano garantido. Niten Ichi Ryu, com as 2 espadas, defesa em cima e ataque dos lados. 2 defesas dos lados e custando 3, 2 ataques de cada lado. E aquela coisa, se o cara estiver atacando com esse tipo de carta, ele dá dano no lado esquerdo e no lado direito. Então o defensor, se não defender dos dois lados, ele vai levar 2 de dano. Se ele defender de um lado, ele leva 1 de dano, mas defendeu pelo menos um golpe. E isso é interessante você saber que nesses casos especiais de 2 ataques de um lado e de outro, se o defensor conseguir defender pelo menos um dos ataques, ele quebra a sequência de ataques do jogador atacante e aí troca-se as posições. O atacante vira o outro jogador e o outro vira defesa. O Tensei é 2 defesas, defesa e ataque do lado direito e ataque só em cima custando 1. E o Naginata, 2 defesas de cada lado, um ataque do lado esquerdo e 2 ataques de dano do lado direito. Essas cartas de técnica, como falei, elas são utilizadas para momentos onde você está perdendo o jogo mesmo e está com dano, e esse é um momento que você tem para fazer a reviravolta e aumentar a dificuldade dele prever qual é a próxima carta que você vai poder utilizar, porque aí você pode usar uma técnica diferente. Ele já sabe que você vai atacar do lado direito ou esquerdo, mas aí tem uma técnica que lhe permite atacar de cima, mesmo você já tendo usado o ataque de cima básico. Então aí dá uma vantagem para o jogador. E existem casos também que você defendendo pode atacar o jogador atacante, que é nesse caso aqui, ó. Se tiver o primeiro e segundo, é um desses casos que você pode causar dano mesmo defendendo. E só funciona se você conseguir defender o ataque do atacante e aí você aplica dano em cima. Mesma coisa aqui, ó. Ele defende do lado esquerdo, se conseguir ataca em cima. Mesmo caso aqui, defende em cima e ataca do lado direito. E aí você pergunta, se por acaso o atacante conseguir atacar do outro lado também, ele aplica o dano porque não está tendo a defesa, mas o gatilho é se ele conseguir defender desse lado, ele aplica um ataque em cima. Então pessoal, essas são as regras de Bushido, como jogar um jogo para 2 jogadores, onde você vai ser um clã, o Tokugawa ou o Oda, e enfrentar o outro jogador através de dedução, concentração e memória. Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida sobre o jogo, coloque aí nos comentários que a gente vai solucionar essas dúvidas. Em breve vamos ter um gameplay e até a próxima. Tchau!